Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, quando Santo Ambrósio de Opina ainda era vivo, e era um grande iluminado, tanto no que diz respeito ao avivamento do monasticismo, como também a todo o modo de vida cristão ortodoxo, no século XIX, no monastério de Optina, na Rússia, muitas pessoas corriam de todos os lugares do Império Russo para tomar conselhos com Santo Ambrósio a respeito de infinitas questões de sua vida, de suas vidas, discernimentos espirituais, e todo tipo de conselhos que poderiam iluminar as suas caminhadas para a salvação, e mesmo coisas corriqueiras do dia a dia, que tinham dúvidas. Sabemos até de um caso de um agricultor que pediu a ele literalmente: diga-me o que eu devo cultivar, que nem mesmo eu sei o que eu cultivar. E Santo Ambrósio disse a ele que tipo de ramo ele devia entrar da agricultura, e teve sucesso, e teve colheitas frutuosas, e pôde dar sustento à família assim. Então, tanto em coisas corriqueiras da vida, quanto questões espirituais, Santo Ambrósio, assim, atraía pessoas a ele, no monastério de Opina. Em certa ocasião, um indivíduo chegou a Santo Ambrósio e perguntou o seguinte, a respeito exatamente da leitura que acabamos de ler, do Evangelho sobre os Gadarenos. E perguntou a seguinte questão a Santo Ambrósio de Opina: ancião, do que nós lemos no Evangelho de hoje, a respeito do endemoniado na terra dos Gadarenos, que haviam de fato uma legião de demônios dentro desse indivíduo. De fato, realmente era algo real, que ele estava possuído por uma legião de demônios? A saber, uma legião significa que 6.000 demônios estavam dentro deste homem, pois no Império Romano, uma legião era uma parte do exército, um destacamento de soldados que equivalia a 6.000 soldados. Então ele perguntou a Santo Ambrósio, de fato era uma legião de demônios estava nele, ou era apenas uma metáfora que Nosso Senhor disse para mostrar que os seus pensamentos estavam completamente tomados pelo demônio, as suas vontades, o seu coração, ou de fato ele realmente estava possuído por uma legião de demônios? E Santo Ambrósio disse a ele: filho, você já viu porcos alguma vez na sua vida? E ele disse: sim, claro que sim. Então, os porcos existem ou não? Claro, todos sabemos que os porcos existem, respondeu o homem. E Santo Ambrósio disse: então, por que quando você lê o Evangelho, você duvida, acredita na existência de uma criatura, mas duvida da existência de outra criatura? Nisso o homem regrediu em sua dúvida e entendeu de que sim, tudo que é dito no Evangelho não é dito de maneira que nós devemos tomar por simples metáforas. O que está dito no Evangelho está dito tal como o Senhor nos disse, e devemos entender. Claro, existem partes que são, sim, metafóricas e alegóricas no Evangelho, que temos a interpretação e explicação, mas não era esse aqui o caso. De fato, uma legião estava no homem. Nosso Senhor perguntou: qual é o teu nome, demônio? E ele respondeu: legião, ou seja, 6.000 demônios estavam dentro deste homem, possuindo a sua alma. É por isso que nós devemos tomar muito sério e em conta o que o Evangelho nos ensina, todos os seus dizeres a respeito das passagens que Nosso Senhor viveu, nos admoestou, e não tomarmos isso como mera fantasia ou uma interpretação vazia daquilo que é a realidade que o Evangelho nos traz. E assim foi o caso do endemoniado gadareno. E nós, através das interpretações dos Santos Padres, sabemos que de fato 6.000 demônios estavam possuindo esse homem. Nós podemos nos perguntar como isso é possível, como 6.000 pessoas malignas podem estar dentro de um homem. E veremos isso ao longo da explicação desse Evangelho. Mas por agora temos que ver, assim como aquele homem que procurou Santo Ambrósio no século XIX, também estava completamente descrédulo, ou algum tipo de agonia a respeito de visualizar se realmente 6.000 demônios estavam dentro daquele homem, assim também mesmo nos tempos de hoje, muitas pessoas não acreditam na existência real do poder do mal. Muitos chegam até a crer que não existe nem mesmo o demônio, que não existem demônios e que o mal é uma coisa relativa. Que o mal talvez seria a degradação que o ser humano coloca no mundo pela sua própria vontade, mas nos perguntemos, mas de onde vem esse ímpeto do ser humano em fazer o mal? Qual é a origem disso?
E alguns vão dizer que nós nascemos completamente malignos, que essa natureza humana é completamente corrompida, destruída e por isso amam mais os animais. Outros amam mais as coisas naturais e esquecem de amar o homem, justificando que nós somos pessoas imprestáveis. Outros justificam que na verdade nem o mal tampouco existe, que tudo o que nós vemos é relativo e que na verdade tudo é maravilhoso e que a vida é um arco-íris, um paraíso. Independente dessas ideologias, dessas utopias, nós temos que sempre procurar o que a Santa Igreja Ortodoxa nos diz a respeito disso. E por isso, mesmo no tempo de hoje, no século XXI, muitos cristãos que são catequizados mesmo na igreja duvidam da existência real do mal. E não se assustem se virem até cristãos ortodoxos catequizados do dia para a noite acordarem e dizerem para nós: não, nós não acreditamos que de fato existe o demônio, nem que o demônio tem algum poder sobre nós. E é por isso que nós precisamos nos perguntar, mas qual é o significado? Qual a necessidade de estarmos conscientes da existência do demônio, número 1? Por que isso influirá na nossa vida, sabermos ou não que o demônio existe? Nosso Senhor permitiu que se deparasse com esse homem endemoniado. E assim que disse ao demônio legião, sai, suplicou, permite-nos passar mais um pouco de tempo lá na terra e envia-nos para a manada de porcos que pasta. E nosso Senhor permitiu. E imediatamente essa manada foi lançada para um precipício, que estava pastando nas montanhas. E por que nosso Senhor permitiu tal coisa? Permitiu, em primeiro lugar, para que todos nós soubéssemos o poder do mal, quão destrutivo é o mal. E que se os demônios entram em nossos corpos e não nos atiram precipício abaixo, é porque a própria misericórdia e graça de Deus não permite. Porque tão pronto adentraram nos porcos, lançaram ele ao precipício. Imagine conosco, quando 6.000 demônios por acaso está possuindo um homem ou uma mulher. Se não fosse a graça de Deus, faria muito mais conosco. Para isso, para que nós estejamos conscientes que existe o mal. E o mal é um poder que realmente, por mais que possa parecer invisível, tem um poder real e influência sobre a criação. Nosso Senhor permitiu que isso acontecesse. E os demônios, por que pediram que fossem lançados na manada de porcos? Porque estavam tremendo diante do encontro com o Nosso Senhor e imaginavam que ali Nosso Senhor iria acertar as contas com eles naquele mesmo momento. Que já haveria o juízo e a condenação para eles naquele momento. Então pediram mais um pouco de tempo, deixe-nos ao menos rápido ir para a manada de porcos. Porque estavam pensando que Nosso Senhor iria puni-los para a higiene eterna naquele momento. Mas ainda não era assim. Ainda Nosso Senhor permitiria e permite até hoje que o mal ainda possa estar atuante. Por quê? Porque quer forjar-nos como veteranos de guerra, como pessoas capazes de batalhar, combater e vencer o mal. Porque não há coroa e não há vitória sem antes ter um combate. Então Nosso Senhor permitirá assim que até o final dos tempos, por isso chama-se finais dos tempos, que enquanto haja o tempo, o demônio terá liberdade para atuar contra os filhos de Deus e fazer guerra. Contra toda a criação, na verdade. E especialmente contra os filhos de Deus, contra toda a criação, contra todo o homem. Por quê? Porque os demônios têm tanto bode do homem. Porque eles decretaram guerra contra Deus desde há muito. E, como sabem que não há como atingir a Deus, querem atingir a criação de Deus. Caricaturando a imagem de Deus, que é o homem, obscurecendo, removendo a semelhança de Deus e obscurecendo a imagem, e depois possuindo as mentes, depois passam a possuir os corações e, por fim, toda a alma, e até mesmo os corpos. E possuindo as almas da belíssima criação de Deus, que é o homem, tentam, portanto, disputar com Deus essas almas e afligirem a Deus de maneira indireta, atingindo a sua mais amada, elevada, belíssima, o pináculo de toda a sua criação, o homem. E aí, portanto, estamos diante de uma guerra cósmica. Não é uma brincadeira para meninos, é uma guerra de fato para adultos. É por isso que entrar na ortodoxia é entrar diretamente no olho de toda essa guerra, porque mais do que as outras pessoas, nós somos alistados e chamados para estar mais próximos da confusão de que Satanás coloca no mundo e guerrear prontamente como guerreiros em um campo de batalha, mantendo o posto para defender todas as outras pessoas que não têm as armas que nós temos e precisam de luz, precisam de paz, precisam de todas as armas que infelizmente não possuem porque não estão no sacramento, não estão na igreja. E por isso que, primeiramente, Nosso Senhor permite que todos vejam que é real o poder do mal. Se não fosse pela misericórdia e o dedo de Deus, muito pior seria feito conosco do que foi feito com o manado de porcos. E essa guerra cósmica, ela é tão real, queridos irmãos cristãos ortodoxos, que um homem, quando começa a se inteirar dela,
ele passa a tomar consciência real do poder do mal. E é por isso que eu vos disse, qual é a significância de saber que sim, na geração de hoje, onde as pessoas até, padres de outras denominações, já dizem que o demônio não existe. Certas correntes da teologia heterodoxa e atualmente romana chegam a alegar que o demônio não existe. Que isso é apenas um exagero da Idade Média. Isso é teologia real. Basta que pesquisemos e não vamos pesar longe para vermos que muitos padres e bispos de outras denominações pregam a inexistência do demônio. Ou que se ele existe, ele não é algo que nós nos preocupemos. Será que não? Vou vos responder da seguinte maneira, para que entendam bem. Quando nós estamos para entrar numa guerra, às vezes vamos supor que não nos informaram disso. E simplesmente nos lançaram, estavam dormindo, nos capturaram de nossos leitos e de repente nos jogaram no meio de uma guerra. O que acontecerá conosco quando acordarmos desapercebidos da guerra? No primeiro segundo que nos levantarmos, seremos mortos imediatamente. Por quê? Porque não estávamos conscientes de que de fato estávamos sob uma guerra. E aquele que está dentro de uma guerra não era consciente dela, imediatamente é morto. Não há nem tempo para resistir. Assim, todos aqueles que não estão conscientes, não acreditam na existência do demônio e, portanto, não estão conscientes de que ele existe, não estão conscientes dessa guerra cósmica e sanguinária, pior do que qualquer batalha carnal, de que o demônio faz e levanta contra a criação, contra o homem, o pináculo da criação de Deus. Porque é uma disputa com Deus de almas e corpos e corações e mentes. Porque a única maneira que ele pode tentar afetar a Deus, embora Deus não é afetado por nada nem ninguém, Deus está inacessível a qualquer tipo de dano, é uma maneira indireta que o demônio crê em sua maluca e endemoniada concepção, por isso chama-se demônio, por isso chama-se Satanás, o inimigo, e assim nosso Senhor sempre o chamou, o inimigo da raça humana, pensa em sua loucura que pode danar a Deus, roubando almas dos seres humanos para ele mesmo, possuindo-as. E esse é o tema do Evangelho de hoje. E isso é uma guerra tão terrível, queridos irmãos cristãos ortodoxos, que aquele que não está consciente de como se dá o poder do mal, como se dá essa guerra, não terá, devido à incredulidade que o demônio existe, o poder do mal, será inconsciente de que está numa guerra. Agora, ao contrário, aquele que acredita na existência do demônio e é consciente de que essa guerra é cósmica, o coração do homem após a queda tornou-se um campo de batalha, onde duas forças batalham, uma batalha, queridos irmãos e cristãos ortodoxos, de vida ou morte. Não é uma simples guerra contra o mal, é uma batalha de vida ou morte. Muito pior do que se nós fôssemos combater os exércitos inimigos no mundo visível. Muito pior. Trata-se de a nossa alma estar possuída pela graça de Deus ou pelos demônios. E nessa batalha do nosso coração, que passa a ser uma arena, onde nossos santos padres explicam, nosso coração é uma arena onde guerreia a graça do Espírito Santo querendo nos salvar e os demônios querendo possuir nossa alma para a perdição e nos arrastarem com ele para a danação. Quando nós estamos conscientes disso, passamos a viver como alguém que está consciente de uma guerra. Eis a importância e o significado para nós de entendermos o que é o demônio e qual é o poder do mal. E, portanto, cada coração de cada ser humano passa a ser uma arena sanguinária, onde não há espaço para não estar vigilante. Conscientes do que é o poder do mal, que o demônio existe, passamos a estar conscientes de que estamos no meio de uma guerra feroz. E é triste ver a maioria das pessoas. A maioria das pessoas chegam nas paróquias, chegam nas igrejas, são catequizados e nunca acordam. São como tontos, como pessoas, como bobalhões, como palhaços que ficam na igreja zanzando para cá e para lá, pensando que isso trata-se de algo para que os outros vejam, para que seus egos se inflamem. Não, não trata-se de nada disso. É uma batalha sanguinária que requer disciplina. E quando um soldado está diante de uma guerra, ele está consciente, a primeira grande vantagem de ele acreditar que ele pode morrer na guerra é que ele está consciente e passará, portanto, a não se assustar com os terríveis danos, golpes que virão de todo lado, porque ele já foi informado, eu estou numa guerra. E essa guerra da que eu estou falando, queridos irmãos cristãos ortodoxos, muitos de nós podem dizer, eu nem pedi para estar nessa guerra e não me importo de estar nela e não quero estar nela, ok, mas não interessa. Ainda que muitos de nós não pedimos para estar nessa guerra, nós já nascemos nela e não temos como sair. Não há outra solução. Nunca ninguém vai nos tirar dessa guerra. Logo, em vez de ficarmos debatendo com meninos mimados, chicaneando, murmurando, há que rapidamente tomar consciência de que é algo mortal, que pode levar a uma morte eterna e rápido.
Já aqui nessa vida e agora começa a morte eterna. Não é quando o corpo se separa da alma. Ali pode vir a ser o prenúncio de uma morte definitiva, mas a morte começa já aqui e agora. E quando uma pessoa está consciente, ela tem a vantagem. Ela passa, portanto, está consciente que ela vai apanhar, e que muitas vezes vai se ferir, e vai doer amargamente tais feridas. Mas ela vai levantar, ela vai se desviar de outros golpes, e vai também golpear o inimigo com outros golpes, e nisso se dará uma guerra implacável entre o homem e o demônio, e Deus como nos assistindo com sua graça de camarote, conforme o nosso livre-arbítrio e nossa vontade, Ele estará lutando a nosso favor, ou, infelizmente, devido ao nosso livre-arbítrio, seremos impedindo Ele de fazer algo por nós. É por isso que, no mundo de hoje, isso é a importância de ser um cristão ortodoxo. Ninguém conhece melhor o que nós estamos falando sobre esse tema de demônios e mal do que nós mesmos, devido à tradição de nossos santos pais, devido à sucessão dos apóstolos, que nos deu as armas necessárias para isso, e saber exatamente o que significa a guerra contra o mal. Como vencê-la? Primeiramente, estando consciente de que nós estamos em uma guerra mortal, onde não há escapatória para sair. Mesmo que eu volto a dizer que nós não pedimos para estar nessa guerra, nós já nascemos nela, e ninguém vai nos tirar. Logo é necessário estar consciente que é mortal. E então haverão muitas quedas, muitas feridas, mas todas as vezes que alguém está consciente que está na guerra, ele cai e levanta. Enquanto ele não morreu, ele, se for necessário, morre de pé e lutando. E isso, entre as culturas bárbaras, e vikings, bárbaros e celtas, sempre é uma honra, era morrer de pé e lutando. Ainda que perdesse a luta, a maior honra era morrer lutando. E aí está a glória de um guerreiro, assim está a glória de um cristão. Se nós não conseguimos vencer o demônio de uma vez por todas nesta vida, como os santos o fazem, ao menos devemos morrer com a espada da fé na mão. E dizendo, eu não vou, enquanto tiver vivo a minha vontade, eu não lhe darei. E irei resistir até o fim, até o último suspiro. E depois, já não cabe a nós, aí a graça de Deus nos julgará. Mas enquanto estamos conscientes dessa guerra, há que lutar até o fim. A segunda vantagem e significância de estarmos conscientes do que é o demônio e o poder do mal é que, quando uma pessoa se alista para uma guerra, ela deixa tudo o que é secundário para trás. Nós vemos que a pessoa nem pensa, nem se preocupa com coisas secundárias, quando sabe que está numa guerra. É por isso que quão ridículos são os seres humanos que estão presos à vaidade, a bens materiais, possuem preocupações fúteis e mundanas. Essa é a desvantagem quando estou consciente da guerra. Vivem com pensamentos e com preguiça, com desespero, com certos murmúrios que não fazem sentido até, para terem satisfações, para terem planos de vida e terem seus egos inflados, ou circunstâncias, e não param. Nunca descansam de pensar em coisas secundárias, porque estão como abobalhados, tontos, sem saberem que estão dentro de uma guerra. Morrerão imediatamente. Agora, a pessoa que está consciente da guerra, a segunda vantagem é que ela não leva nada que não é primordial para a guerra. Um soldado leva água, um pouco de mantimentos, muitas armas, o que ele calculou que precisará nesta guerra. Armas que não soltas ele também tampouco não leva, e não perde tempo. Imediatamente procura um abrigo, ou seja, algo que ele possa calcular que sobreviverá. Por isso a vida espiritual é uma vida de cálculos, uma vida de estratégia. E existem infinitos níveis de estratégia para vencer uma guerra. É por isso que nossos santos padres nos explicam tão bem esse episódio dos gadarenos. Existem ataques, por exemplo, frontais, que é o que nós veremos que aconteceu com esse gadareno. Ele era um endemoniado, de maneira que nós vemos que todo o seu corpo estava tomado pelo demônio. Mas existem esses ataques que o inimigo não ataca diretamente o exército. Ele espera, e quando vem pela noite, ele fez uma armadilha tão grande que o inimigo já não mais terá nem vontade de lutar, e ele vencerá a guerra por estratégia. Porque dependendo da tentação que é colocada por exército inimigo, quando ele acorda e ele vê que foi sabotado, ele nem tem força para lutar. A guerra está vencida e não foi pela força, foi pela inteligência. E assim são os demônios. É por isso que nós veremos os vários níveis de endemoniamento que ocorrem. E que nós somos, na verdade, os endemoniados, não aqueles que estão espumando ou debatendo-se jogados para lá e para cá pelo demônio. Isso nós veremos nesse evangelho de hoje. Portanto, a segunda vantagem para aquele que está consciente de que o poder do mal existe e que ele está inserido numa guerra e que o coração do homem é uma arena cósmica de uma batalha entre poderes celestiais e a nossa vontade, tudo que está para trás de secundário deixamos. Todos os nossos planos, vaidades, todo o nosso tipo de maquinações, nosso orgulho, nosso ego, até nossa vontade nós deixamos para trás, porque a nossa única vontade agora é um objetivo: vencer ou vencer.
viver a guerra de maneira que nós sabemos que vamos vencê-la. Tudo demais não nos interessa. Levamos apenas a veste necessária, as armas necessárias, os suplementos necessários. Tudo que é secundário deixamos para trás. Essa deveria ser a mentalidade de todo cristão ortodoxo. E é por isso que vemos pessoas alegres e motivadas, porque sabem, têm gosto que estão lutando a verdadeira guerra, não são como tontos e bobalhões, avoados. Por isso vê alegria nessa luta. Ninguém entende como podem ter inseridos numa guerra tão sanguinária e serem alegres. Porque quem luta em nome do Deus Altíssimo pela sua salvação está completamente sempre feliz. E mesmo que caia e levante, ele tomou tanto gosto pelos golpes que agora ele criou em si uma certa índole, uma ira de dizer, agora eu vou até o fim. Não com as minhas forças, mas com a graça de Deus. E nisso nasce alegria, porque há um propósito na vida. Todos aqueles que não estão conscientes do que é o mal, automaticamente vemos, são preguiçosos, relaxados, não são zelosos para com sua vida espiritual, não estão muito interessados de fato em penetrar a vida da igreja, o significado dos santos padres, porque eles não sabem o que é o poder do mal de fato. Ou melhor, querem fazer de conta que não sabem, porque é conveniente e cômodo. Logo, logo serão decepados e perderão a sua alma já aqui nesta vida, não é na próxima, já aqui os frutos mesmo os condenarão. Agora, aqueles que são conscientes, eles têm um propósito na vida, se vê que sabem o que estão fazendo todos os dias, e por isso são zelosos em suas orações, em suas regras da manhã, da tarde, da noite, nas orações, nas refeições, nos jejuns, nas obediências, no trato com o Pai espiritual, na maneira que vem o Evangelho. Você vê nitidamente uma pessoa que está lutando, e ele passa não mais preocupado nem pela sua própria salvação, mas pela glória daquele por quem ele luta. Eis a mentalidade de um homem que entendeu a guerra. E nós vemos que existem vários níveis de endemoniamento, quando o demônio está lutando pela alma de um homem. O primeiro nível é esse que nós vimos no Evangelho de hoje, através desse gadareno. Esse gadareno, ele, como viram, foi impelido aí para os lugares desertos, para os túmulos, e vagar completamente nu. Por mais que acorrentavam com grilhões pesadíssimos, ele rompia esses grilhões com a força sobre-humana, demoníaca, e vivia afastado. Assim são o primeiro tipo de endemoniamento. Ou seja, que visivelmente vemos que a pessoa perdeu a sua liberdade. Mas isso não é longe de nós, irmãos cristãos ortodoxos, achar que por mais estranho que é ver, que esse é o nível mais grave de endemoniamento. De maneira alguma. Existe um nível muito pior de endemoniamento. E que muitos de nós, inclusive agora, podemos estar e nós nem percebemos, porque é algo mais inteligente e sutil para que nós nem percebamos. E é isso que vamos tratar aqui agora. Esse primeiro nível, que nós vemos que as pessoas perderam a sua capacidade de raciocinar e perderam completamente a capacidade de discernir, de reconhecer pessoas, são como bestas. Chama-se o endemoniamento involuntário. Elas não pediram por isso. Muitas vezes pode ser que não contribuíram, na maioria das vezes não contribuíram para isso de maneira consciente. Alguns sim chegam nisso porque não confessaram algum pecado oculto e com o tempo Deus permite esse tipo de endemoniamento para que se arrependam, ou às vezes porque se afastaram muito tempo da comunhão por voluntariamente, mas na maioria das vezes esse nível de endemoniamento não é voluntário, não foi preparado pela própria pessoa por negligência. Por algo que só Deus o sabe, diz nossos santos padres, foi melhor que essa pessoa perdesse sua liberdade, porque se ela tivesse a liberdade, ela iria fazer algo muito pior para si. Então, como uma bênção, Deus retira a liberdade e dá a liberdade aos demônios. Porque todo o mal que essa pessoa realizar não será imputado a ela como pecado, mas sim aos demônios, e ela estará preservada. Por que Deus permite tais coisas a certas pessoas? É um mistério, não sabemos. Mas sabemos que é o melhor para cada um. E é um endemoniamento involuntário. Não é o mais grave. Enquanto que muitas culturas heterodoxas olham e ficam como até perdendo tempo conversando com tais demônios. Imagine, dando ibope e show, algo que o próprio Deus permitiu. E não cabe a nós. Claro, oramos pela pessoa com toda a piedade, é de dar pena aquela visão, mas não podemos fazer muita coisa, porque por algo ela está passando por aquilo. E volto a dizer, não é o mais preocupante, porque é um endemoniamento involuntário. A pessoa não se colocou naquela situação de propósito na maioria das vezes. Às vezes ela tão negligente era que o demônio teve uma apoderar sua alma pela falta da comunhão e, como eu disse, pelos pecados conscientemente guardados em secreto. Então, quando mais recebe a graça de Deus, nosso Senhor disse, quando a casa está vazia e o demônio vê que ela está vazia e agora arrumada, ele traz 7 piores e a pessoa vai comungando domingo a domingo só a sua própria condenação. Infelizmente, esse é o resultado de quando as pessoas comungam fora do estado de graça. Isso todos sabem. Mas, em geral, esse tipo de endemoniamento, como nós vemos visível, as pessoas rosnando e vomitando, espumando e sendo jogadas para lá e para cá, é um endemoniamento involuntário.
por algo acontecer, elas em geral não contribuíram para isso, raras exceções. Agora existe o segundo tipo de endemoniamento, e é como eu dizia a vocês agora há pouco sobre a guerra física. Por isso é importante, quando nossos santos padres nos compararam a guerra contra o mal, contra a guerra entre homens inimigos, de países inimigos. O primeiro tipo de golpe numa batalha é o golpe frontal. Um exército está diante do outro, toca-se a trombeta e eles vão decidir quem ganhará. Seja por habilidade, por número, disputando terras, disputando riquezas, interesses, seja como for. Essa é a guerra visível no campo de batalha. Primeiro nível de guerra. Mas existe outro tipo de guerra que nossos santos padres chamam de guerra invisível, que é comparado àquele rei que passa a noite matutando, como de uma estratégia, fará com que o inimigo, sem perceber sorrateiramente o seu movimento, como no xadrez, será sabotado de tal forma, por exemplo, queimando os seus suprimentos. Significa que ele poderá lutar uma noite, 2 noites, mas chegará um momento que ele não terá mais comida, então a guerra não será decidida por força. Os soldados terão que levantar a bandeira branca porque não terão mais energia, e é melhor decretar rendição do que morrer no campo de batalha completamente faminto, sem energia. Ou alguns irão lutar por honra, mas se estão sem energia, a chance de perder é grande. Algumas outras vezes, sequestrando, por exemplo, o general apenas. E sem o general, elas ficaram como formigas sem orientação. Será um exército que, o mais numeroso que seja, talvez não tenha condições de vencer devido à presença desorganizada dos soldados em campos de batalha. E assim existem muitas maneiras de travar a guerra invisivelmente. E esse nível de guerra é o segundo nível de endemoniamento, ao qual todos nós seres humanos também passamos. E a maioria de nós estamos agora nisso e não percebemos, porque é uma guerra invisível, estratégia. Comparado a isso, como se dá no campo contra o demônio. O primeiro golpe é o frontal, ou seja, vemos pessoas que estão sendo dominadas. O corpo foi dominado porque a mente e a razão também foram dominadas e possuem um endemoniamento involuntário. Esse é o primeiro tipo de ataque. Mas o outro tipo de ataque é aquele que nós muitas vezes nem percebemos, onde os demônios utilizam de nossas paixões. Eles não vêm nos atacar diretamente com o poder deles, destruindo-nos, movimentando-nos com ódio, mas fabricaram paixões. E as paixões são a ferramenta do aguilhão da morte que os demônios utilizam para infiltrar em nosso coração e nossa alma e, através das paixões, criar através de nós aquilo que nós temos tendencioso em nós devido à natureza de Adão que nós herdamos, a influência da morte ou pecado. E analisando cada alma, cada geração, cada seres humanos, eles vão vendo qual a parte mais fraca de cada um. De cada um de vocês fiéis, a minha parte mais fraca, e vão estudando e analisando qual parte mais fraca nós temos. E então, utilizando do pecado, criam ferramentas chamadas as paixões. E vão utilizar do pecado para nós cairmos uma vez, cairmos 2 vezes, mas não só isso. Eles vão criar chamadas paixões, que nós não cairemos, não pecaremos 1 ou 2 vezes em tal pecado, mas criar-se-á um hábito. E isso nós estaremos viciados em tal pecado e se tornará muito difícil sair desse vício, dessa paixão. E através da ferramenta chamada as paixões, os demônios se infiltram em nós. E por mais que nós não estamos vendo a nossa aparência transfigurada, arranjando os dentes, vomitando, eles têm total controle sobre a nossa vontade e liberdade através das paixões, do hábito, onde é muito difícil, requer muita luta, muito zelo e força de vontade para corrigir-nos e vencer-nos. E então começa um outro tipo de guerra, uma guerra invisível, uma guerra onde o coração do homem agora está completamente como que manchado de sangue em suas paredes devido à nossa vontade contra a vontade do poder do mal. Então, todo aquele que está tentando isso desde alguns anos sabe o quanto isso é muito terrível, o quanto é aterrorizante e assombroso. E quanto mais os anos passam, e mais nós vamos mergulhando no nosso coração e vendo a nossa vontade, o quanto é difícil vencê-la, nós vamos vendo que essa guerra é muito pior do que nós até concebíamos quando entramos no começo naquilo que é a arena para fazer a vontade de Deus contra a vontade do demônio que usa das paixões para tirar e dominar a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Isso dá com cada cristão ortodoxo, com cada pessoa do mundo, mas nós, quando estamos no batismo, com os sacramentos, temos a graça de Deus, a arma que nos permitirá agora começar a tentar lutar contra isso. Decretar guerra também contra o demônio. Ele decreta contra nós, nós decretamos contra ele em nome de Cristo até o fim.
E então as paixões são utilizadas de uma maneira muito perspicaz. Os demônios sabem das partes mais fracas que cada um de nós tem e vão colocando vícios. Como eu disse, não é uma vez ou outra que pecamos, passa a ser um hábito, algo que nos domina. Então, quando a nossa vontade, voluntariamente, nós não lutamos mais contra essas paixões e deixamos que elas nos dominam, o que aconteceu? Ocorre aí o que nós chamamos de endemoniamento voluntário. E tanto se é difícil desistirmos de lutar e dizemos, é isso mesmo, essa é a minha paixão, e talvez eu não tenha cura, e não vou resistir, não vou decretar guerra contra tais paixões. Pronto, quando a pessoa chega a essa conclusão de que ela se conscientiza de que ela vai conviver com essas paixões até o fim, na igreja, comungando, não estou falando de pessoas aqui que são alienadas da igreja, não, estou dizendo de pessoas que comungam, são fiéis e são frequentes na igreja, mas ocorre um nível de endemoniamento. Elas lá no consciente dizem, para tal paixão eu não tenho, não me vejo lutando com toda a minha força, com toda a minha ira contra tal vício, e eu vou deixando ir, seja o que Deus quiser. Quando os demônios convencem ela a ter essa mentalidade, ela está completamente endemoniada, porque a sua vontade voluntariamente foi dada às paixões. E para isso, Deus não irá se meter nesse meio desta guerra, porque a própria pessoa já deu seu livre-arbítrio aos demônios, e ela está endemoniada. E isso, queridos irmãos, é gravíssimo. É o estado de muitos de nós, é o meu estado, e infelizmente é o estado da maioria das pessoas, que infelizmente, por algum de nós, alguma paixão, seja qual for, se nós formos sinceros e mergulharmos no nosso coração, alguma paixão estará nesse estado. Que nós não estamos, se a nossa consciência for agora aberta, nós iríamos direto para a geena e o ranger de dentes. Porque nós saberemos na hora da revelação da verdade que Cristo se deparar conosco no país dos Gadarenos, que é o nosso coração, ele irá dizer, isso está errado. E nós não iremos dizer, sim Senhor, ajuda-me. Iremos dizer, eu não tenho como lutar contra essa paixão. E isso será um nível muito pior de endemoniamento que o nível que nós vimos daquele homem que estava nu, com grilhões e sendo levado aos túmulos e desertos pelo demônio. Muito pior. Porque, como disse, era um endemoniamento involuntário daquele homem. Esse já passou a ser com a própria vontade do próprio ser humano que deu ao demônio o poder. Isso é inadmissível. Não tem como a graça de Deus encontrar sinergia, cooperação para salvar o homem de tal endemoniamento. O primeiro endemoniamento, quando esse homem morrer, assim que a alma foi liberada do corpo, acabou-se. Ele foi purificado até de seus pecados, estará livre. Ou, nesta vida, pode ser que a simples graça de Deus atue e um certo dia, aquele endemoniamento involuntário passou e ele estará normal. Agora, esse endemoniamento ao qual me refiro, que nós temos, se a graça de Deus não encontra nossa vontade, nós morreremos em tal estado. E mesmo que o corpo se separe da alma, a alma possuída por tais paixões continuará sofrendo após a separação do corpo. Que terrível, queridos irmãos cristãos ortodoxos, se a alma após a morte passar para o outro mundo, também ainda possuída por tais paixões. Como agora ela não tem mais o corpo para se satisfazer, será choro e ranger de dentes, a hiena e o verme que nunca cessa, como diz o Evangelho, o verme que nunca cessa e o ranger de dentes, ou seja, o grunhir de querer arrepender-se, querer tirar aquelas vontades doentias de si, mas sem o corpo não há mais mudança de mente, não há mais arrependimento. E sem o corpo também não há nem satisfação para tais paixões. Logo, é um estado abominável. Imagine, você não pode voltar para arrepender-se porque não tem o corpo. E o corpo também não existe mais, está dilacerado pela decomposição, e você não pode voltar para arrepender-se. Mas também não pode mais satisfazer-se porque não há mais o corpo um instrumento de fornicação, ou de avareza, ou de luxúria, ou de seja qual for. Inferno. Esse é um estado terrível chamado ranger de dentes. É por isso, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, que esse nível de endemoniamento é muito pior. E precisamos estar completamente cientes de que esse é o nosso estado em alguma vontade, ou em várias paixões, não importa. Mas há um remédio para isso. E o remédio para isso é estar consciente de que nós precisamos decretar guerra contra tal paixão. Esse endemoniamento, se nós não aceitamos que precisamos vencer tal paixão e lutar desesperadamente sem preguiça contra tal paixão, ele evolui para o segundo nível de endemoniamento mais grave no campo do endemoniamento voluntário, que chama-se a autojustificação. Quando a pessoa decreta que ela tem certa paixão e ela não tem hoje não, seja como Deus quiser, Deus não irá me julgar por isso, a pessoa começará a se justificar. Um endemoniamento mais grave
do que aquele que já não luta contra as suas paixões, onde ele agora passará a justificar por que ele está cometendo tal e tal pecado, dizendo em alto orgulho: eu tenho pena de mim, como sou um ser humano pobre e pecador. Isso é, na verdade, orgulho de não querer mudar, de não ser humilde. E aí nós vemos, de fato, um homem completamente tomado por uma legião. Porque agora, não só mais um demônio operará em sua mente, vários. E o convencerá não que uma paixão ele não teria como lutar. Daqui a pouco todas as paixões ele ia justificar. Sempre justificando a si mesmo um gravíssimo grau de endemoniamento. Sempre dizendo, tal coisa é porque eu não tenho força para fazer. Mas Deus não pediu que nós tenhamos força, Ele pediu que nós lutássemos e a força Ele daria. Nasci assim, mas todos nascemos com problemas e os santos também nasceram com carne e osso, e igual a nós em todas as paixões, e lutaram e venceram. A natureza humana é ruim. Nosso Deus encarnou e deificou a natureza humana e temos acesso através da Eucaristia. Além disso, outros irão justificar dizendo que realmente eu me conscientizo e sou um ser humano completamente miserável, carcomido pelas minhas paixões e não tenho mais cura. Também o alto orgulho, porque na verdade ele está acomodado em justificar-se. E aí veremos que para cada paixão ele dirá, não posso jejuar. Na verdade porque é guloso, mas ele dirá, não posso jejuar porque tenho problemas de saúde. Mas há um jejum adequado a quem tem problemas de saúde. E ele dirá, não posso jejuar agora porque não tenho força psicológica. Ele dirá, mas comece treinando. Outros serão fornicadores e dirão, é impossível para mim conter os meus desejos. Ele dirá, se bom, mas então comece com o jejum. E o jejum irá lhe ajudar na sua paixão, que é a fornicação. E assim sempre haverá infinitos graus de curas e infinitos graus de justificação, autojustificação. Isso levará a um nível completamente, até o raciocínio de tal pessoa já não é mais são. As pessoas que se auto-justificam, que deixaram alguns anos atrás de lutar, chegaram na igreja, se batizaram, desistiram de lutar e depois passaram a justificar, nós vemos que até a maneira que pensam já não é mais nem mais lógica, nem em relação às coisas do mundo, porque estão completamente tomados por legiões. E depois disso agora virá o terceiro e último grau de endemoniamento mais terrível na classe do endemoniamento voluntário, que é onde a pessoa chega de tanto justificar, ela passa um dia a dizer, já não existe mais pecado. Tudo que eu faço é bom. E eu sou bom. E nem existe mais o mal, nem em mim e nem mesmo no mundo. E a pessoa, se não crê mais no mal, automaticamente significa que ela não precisa mais de Deus. E aí nasce o ateísmo. A pessoa perde completamente até a sua fé. Porque aquele dom que foi aquela semente de mostarda, que deu a ele vontade de procurar a verdade, deu a ele fé nos sacramentos e na cura, se não foi irrigado e adubado como a semente de mostarda da palavra de Deus, infelizmente essa semente germinou e depois secou. E até aquilo que ele tinha, que era fé em procurar ser santo, não só não lutou para ser santo, como até a noção do que era a verdadeira igreja, do que eram os sacramentos, quem era o pai espiritual, qual é a autoridade da igreja, de que ninguém pode estar ligado ou desligado sem estar conectado na igreja, e por isso precisa de um pai espiritual que o ligue ou desligue de seus pecados. Ninguém tem vontade própria, ninguém pode tomar decisões próprias após estar conectado com a igreja. Para isso, Deus deixou o Pentecostes. Se cada um fosse guiar assim, não existiria igreja, existiria várias igrejas, ou vários tipos de clérigos, todos seriam clérigos, seus próprios guias. O autoguiamento, fruto da autojustificação, é um alto grau de endemoniamento. E aí, como diz nossos santos padres, quem poderá tirar tal homem de tal nível de predeste? Quem poderá salvar tal homem de tal engano? Porque ele já é cego, ele já não vê a si, nem a nada mais, nem mesmo diante do seu nariz. Somente pessoas experientes, em alto grau de santidade, podem dizer a essas pessoas na cara quem elas são, e como são muito santas, têm uma autoridade de reprimi-las imediatamente. Entre eles, nós sabemos muito bem quem foram essas pessoas. Em geral, os iuródios, os loucos por Cristo, foram especialistas nisso. Andavam nus, andavam completamente mendigos e desaforados e petulantes para, de propósito, tirar essas pessoas dos seus graus de endemoniamento voluntário. E assim foram sempre com pessoas imprescindíveis na história da igreja, porque tinham tal autoridade contra tais pessoas justificadas e, portanto, endemoniadas em um alto grau. Por isso, meus queridos cristãos ortodoxos, há que pedir a Deus luz, iluminação espiritual,
para que a luz do Evangelho, e Cristo que é a luz de nossas almas e corpos, os livre de tal terrível grau voluntário de endemoniamento. Agora, a pessoa que mesmo assim, com suas paixões, começa a lutar, e por mais que caia e levante, sempre está dizendo, eu não vou desistir. Meu Deus, ajuda-me. Senhor, tem piedade. Santíssima Teotocos, salvai-me. Ajuda-me. É difícil meu temperamento, é difícil as minhas paixões, mas eu não vou me dar por vencido, eu não aceito que isso é correto. Eu sou pecador, mas não um bater no peito com orgulho. Tenho pena de mim. Não, eu sou pecador e sim, quero arrepender-me, quero mudar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, como dizia Macário o demônio. Pode não ser hoje, quando o demônio aparecia, o surrava, o fazia envergonhar-se por muitas paixões. Macário dizia, hoje não, mas amanhã meu Cristo me salvará. E o demônio, quando via naqueles golpes que dava a ele, mesmo assim essa esperança, ficava tão covardemente abalado que o deixava por um tempo. E depois voltava. E sempre vinha em Macário essa esperança de ser um ser portador de Deus. E assim foi. Logo nos primeiros anos de adolescência, Macário se tornou um experiente. Aos 30 anos era chamado pelos próprios anciãos de o ancião dos anciãos, com 30 anos de idade, porque batalhou com ferocidade cada uma de suas paixões, desde sua adolescência. Mas isso não é só para Macário, é para cada um de nós, queridos irmãos cristãos ortodoxos. E é por isso que, quando o nosso Cristo observa que nessa luta de cair e levantar nós não desistimos, então Ele assiste-nos e começará Ele, conforme nós deixamos que Ele venha morar em nós, Ele agora dirá, ótimo, agora eu irei combater em meu nome, por você, que não desistiu. E Ele começa a combater em nossas vidas, Ele mesmo combate, e Ele mesmo vem vencer o demônio em nós, conforme viu que nós não desistimos. E então, com confissão, com a comunhão de nosso Senhor, após ver um coração que confessou em arrependimento e com lágrimas, agora, toda vez que um coração confessa tal pecado e comunga, quando Cristo entra, Ele desce para os calabouços mais profundos do coração, e aqueles demônios que nós confessamos na última confissão, nosso Senhor os devora, os degola, e os amarra e os expulsa do coração. Aqueles que ainda não foram confessados ou não descobertos, o Senhor aguarda, porque a cura não é mágica, ela requer tempo e preparo e paciência. Nessa guerra, queridos irmãos, de invisível de sangue, não é vencida senão pela virtude da paciência. É por isso que diz que os santos mais santos rápidos se salvam pela humildade. Mas os santos, que são a maioria de nós, aqueles que estão lutando por santidade, e não eram, vamos dizer assim, grandes trogloditas na hora de lutar contra o demônio, os medianos, como nós todos, se salvaram pela paciência. Os grandes se salvam pela humildade. Os medianos se salvam pela paciência. Porque a paciência, de fato, produz santos, como diz Santo Isaac Auxílio. E pela paciência, cada vez que confessamos, na hora que comungamos, nosso Senhor entra e vai avassaladoramente às profundezas do coração e esmaga a cabeça desses dragões que nos perturbavam. Então, quando os demônios atacam com um pouco menos de força. Na próxima confissão, são amarrados um pouco mais, pisoteados um pouco mais, e nos atacam com menos força. E ao longo dos anos, vemos que nem nos damos conta, porque é um processo tão sutil e belo, que não nos damos conta de quando ficamos menos irados, quando agora somos menos fornicadores, quando somos mais... Não é perceptível ao paciente tal terapia, mas o seu pai espiritual e as pessoas ao seu redor vão ver na sua mudança. E por isso, quanto mais ele se limpa, mais Cristo vai morar mais nele, mais ele tem mais luz, mais ele está mais forte contra o demônio. Isso não é magia, isso é ortodoxia, sinergia, cooperação entre a vontade de Deus e a vontade do homem nos sacramentos, tornando toda a vida um sacramento. Ao longo dos anos, da paciência, das quedas, do levantar, e de muitas quedas, e de muitos levantar. Infinitos até, eu posso dizer, até o fim será assim. Quem pode dizer que agora não precisa mais levantar porque não irá mais cair? É impossível. E é por isso que essa guerra é vencida dessa maneira, com zelo, com paciência, com diligência, com cooperação. E então vemos que nosso Senhor poderá vir e fazer com o que fez com aquele gadareno. O livrou do demônio, e a consequência foi que esse gadareno disse, Senhor, não quero, não me despida, não me mande embora. E ficou nos pés dele, porque o gadareno, quando foi livre da legião, não queria sair de nosso Senhor. Porque assim como um filho tem confiança e segurança que a mãe sabe o que é melhor para ele, e que jamais quer abandonar a presença da mãe, assim quando nós vemos que nosso Senhor está combatendo ao nosso redor, dentro de nós os demônios, e nós provamos o sabor da graça,
As lágrimas de compulsão, o arrependimento, nos impede de querer estar um segundo longe de nosso Senhor, porque temos medo de nos tornarmos as pessoas que éramos antes, ou até piores. E é por isso que nós clamamos dia e noite: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. E nasce em nós o fruto da oração incessante. Mas não sem antes muitas dores, muitas tribulações, muitos sofrimentos e ver a nossa miséria. Quando vemos nossa miséria, então entendemos: não, Senhor, obrigado por ter me tirado de tal e tal demônio, mas agora não me despeça, não me mande embora. E assim ficamos atados aos pés e à barra do vestido de nosso Senhor, em seu corpo e sangue, todo domingo, todas as festas comungando, sempre suplicando confissão, sempre beijando os ícones que são a orla das vestes do corpo de Cristo, que é a igreja, onde ela é vestida e honrada pelos ícones. Sempre procurando estar lendo os santos padres, os escritos patrísticos, a escritura, que é a própria palavra, a voz do próprio Deus que está nos orientando. Deus fala conosco através da leitura dos santos, através da leitura do Evangelho, das epístolas católicas e apostólicas, através das orientações do Pai espiritual. Vemos claramente que Deus fala conosco através de cada uma dessas ocasiões. E então, escutando a voz de nosso Senhor e aos pés dele, comungando seu corpo e sangue, temos a garantia de que pior eu não fique, Senhor, e que aos poucos eu vá melhorando, pela sua misericórdia, pela sua graça. E esse é o movimento do cristianismo. Esse é o real cristianismo, a real salvação. Estar conectado com Cristo, ter um link, uma ligação efetiva com Ele, dia a dia, noite a noite, em cada tribulação, nas alegrias e tristezas, no momento de pobreza e riqueza, nos momentos que nós queremos orar e que não queremos orar. Sempre. Por quê? Porque estamos conscientes de que lá fora, sem Ele, existe o mal nos aguardando. Agora, sem essa consciência do que é o mal, toda a nossa vida será ilusão, será um tédio ser cristão, será um tédio jejuar, seremos sempre como aborrecidos por estar cumprindo ordens e obediências de um pai espiritual. Sempre iremos justificar dizendo: tal coisa é muito severa para mim, tal coisa é demasiada para mim. Orgulho e endemoniamento grave. O humilde, ele nunca se justifica, ele só procura ouvir e aceitar e colocar em prática a sua correção, a sua obediência. Os russos têm nome para isso, podvig. Significa que ninguém sem esforço pode adquirir espaço no coração para Cristo através de um ato de contra a sua vontade. Chama-se podvig, ou seja, uma façanha ascética. Diz: você vai fazer tal coisa porque eu estou mandando contra a sua vontade para que você fique livre de um demônio. Então nasce uma obediência ao longo do dia. Isso pode demorar anos até. Por exemplo, alguns são colocados obediência de todas as segundas-feiras saírem dar esmolas, um exemplo. Outros de nunca mais tocarem bebidas. E existem infinitos tipos de podvig, ou seja, de façanhas ascéticas, onde a pessoa irá contra a sua vontade, por obediência a um pai espiritual, curar-se de algum demônio que está possuindo a sua vontade, em alguma ou em outra coisa. E todos nós temos algum demônio em alguma e outra coisa. Todos nós, se formos conscientes do mal, não iremos querer de maneira alguma ficar brincando de guerra de gato e rato. Iremos correr para o nosso Salvador e pedir que Ele nos cure, porque nós sabemos de fato que fora da igreja é terrível, é sangue e não há misericórdia. Agora, essa consciência fará com que desprezemos as coisas secundárias e tenhamos prioridade em estar com o nosso Senhor, e então Ele irá não só nos curar de alguns demônios que nós já porventura não tenhamos mais, como irá revelar mais ainda para nós aquilo que é a hora da verdade. E aqui chegamos a outro nível de entendimento desse episódio dos Gadarenos. Para todos nós não adianta, sempre chega a hora da verdade. Qual é a hora da verdade? O que eu quero dizer? É a hora onde a nossa própria consciência, que antes não sabia o que era errado, agora é iluminada por nosso Senhor. Quando isso aconteceu no Evangelho de hoje? De cara, qualquer pessoa que chegasse na cidade dos Gadarenos iria de fato ver que algo estava de errado com essa cidade, porque um sinal já era evidente. Onde estava permitido que judeus cultivassem e tratassem de comercializar ou até mesmo comer porcos? Não existe. Isso não existe de maneira alguma, em nenhum mandamento da lei de Moisés permitia tal coisa antes do Pentecostes. E então, quando o Senhor se depara com essa cidade, imediatamente algo foi visto errado. Cultivavam, comercializavam porcos. Algo proibido pela lei. Mas essa cidade toda, que aparentemente tinha medo de um endemoniado, percebeu que aquele foi salvo e são, mas que toda essa cidade era endemoniada, em um nível muito pior do que aquele gadareno que saiu para encontrar o Senhor na porta da cidade, porque essa cidade inteira estava possuída pelo demônio e a paixão da avareza.
e de um nível tão grave que vocês entenderão todas as explicações que eu dei de maneira sistemática até agora. Os rabinos e os escribas, para poderem ter lucro, cogitaram junto com os judeus uma maneira de burlar a lei, justificando-se e chegando ao nível de que já não era nem pecado cultivar porcos. Sendo que todo Israel sabia, não era permitido nem mesmo comer e nem possuir porcos. Assim dizia a lei de Moisés. E o que aconteceu foi que os rabinos disseram o seguinte: alguns de nós não iremos comer carne de porco, e nem iremos dizer que é nossa. Nós só iremos simplesmente comercializar tal carne para vendê-la. Então ela não é nossa, porque nós só estamos por um tempo possuindo-a para vender, fazer um dinheiro com isso e não estamos comendo-a. Vejam que tipo de maquinação diabólica, sem vergonha e completamente endemoniada pela paixão da avareza. Como não lutaram contra essa paixão, sabendo que estavam equivocados, voluntariamente se endemoniaram. E a partir de se endemoniarem, passaram por um nível, segundo nível mais profundo de tal endemoniamento voluntário, justificando o pecado. E depois o que aconteceu? Para eles já não era mais pecado cultivar porcos. E assim vemos que gravidade. E nosso Senhor, quando chega, obviamente só a sua presença atiçou o endemoniado. Quando ele cura tal ser humano, que pacificamente agora falava e tinha consciência e agora dava vestido, ele chegou e anunciou para toda a região, como o nosso Senhor disse. Vai anunciar a toda a região de que como foste salvo. E quando ele anunciou, ele contou, e aqueles funcionários que haviam visto que os demônios entraram na manada de porcos se lançaram ao abismo, correram e avisaram todos os habitantes da cidade dos Gadarenos. E que todos eles correram para o nosso Senhor, e aqui se prova que estavam completamente demoniados. Disseram palavras mais temíveis que o Evangelho pode ter, antes daquelas terríveis palavras chamadas crucificam, crucificam. Depois dessas, que são as piores que podem existir, o ser humano blasfemou por seu próprio Deus, os judeus caem o sangue deles sobre nós, nossos filhos, crucificam. Mais temíveis que essas palavras não há. Mas em segundo lugar, temos as palavras dos Gadarenos. Se afaste de nós e vá embora de nossa cidade. Isso mostra o terrível grau de endemoniamento dos Gadarenos pela paixão da avareza, depois pela autojustificação e por fim já não havia mais para eles pecado em tal coisa, porque o demônio já controlava completamente as suas vontades e a sua maneira de ver a vida cristã. A vida conforme a lei de Moisés para eles já não era mais o centro. Então estavam completamente dominados pelo próprio demônio. Se aquele possuía uma legião, todos esses agora eram legiões de legiões. E é por isso que precisamos tomar muito cuidado com esta guerra mortal e cósmica que é travada no coração de cada um de nós. Porque se nós não vamos vigiando e temos consciência do que é o mal, daqui a pouco nós lutamos contra as paixões, porque não sabemos o que elas são. Achamos que não é algo mortal de fato no coração. Depois vamos justificando e por fim já nem consideramos que há pecado em nossas vidas. E aí o grau de endemoniamento é terrível. E quando nosso Senhor vem, aí eu vos dizia que chegou a hora da verdade. Cada um de nós já não terá mais desculpa em alguma certa paixão, porque será revelado que aquilo era equivocado. E aí terá uma hora da verdade. Ou aceitamos com humildade a correção e vamos lutar contra essa paixão, ou infelizmente vamos nos justificar e abandonar o nosso Senhor e dizer: saia do meu coração e da minha vida, porque eu não quero a tua luz, eu não quero a tua verdade, eu quero continuar nas minhas convicções, logo me tornarei um endemoniado. Voluntariamente, numa situação catastrófica. Quando vier a morte, esse endemoniamento não vai ter passado. Estará ali como uma pessoa normal, tranquila, às vezes equilibrada, mas em seu coração uma alma possuída pelo demônio. Então é a maneira que o demônio está afligindo Deus, dizendo: eu roubei uma alma de ti. E para Deus cada alma é preciosíssima. Cada alma é como se fosse um tesouro, um campo minado de tesouro. E é por isso que foi dito que eis que o pastor, quando vê que uma novilha é perdida, ele larga as 99 e corre para trás daquela que estava perdida. Isso significou que o nosso Senhor, quando viu que os 9 coros dos anjos estavam ali, louvando a Ele, mas aquela que era a natureza humana havia caído, Ele não se contentou em ficar recebendo a louvação dos 9 coros celestiais. Ele desceu e encarnou, e foi atrás da ovelha perdida, o homem.
a natureza humana, encarnou, identificou e deu agora condições. Nós temos o poder no corpo e sangue de Cristo, o poder insuflado pelo Espírito Santo, de ter uma carne, uma comida que é carne, uma bebida que é o sangue, de termos a capacidade agora de vencermos as nossas paixões. E quando o nosso Deus vê que não lutamos, Ele mesmo descerá até o nosso coração e Ele mesmo lutará conosco até o fim para nos livrarmos dessas paixões. Hoje nós comemoramos o grande megalomarte vitoriosíssimo contra as paixões, São Demétrio de Tessalônica. Santo Marte Demétrio, breves palavras quero dizer a vós a respeito dele hoje, e quero a vida dele em detalhes, todos vocês têm acesso nas traduções, na publicação do nosso jornal paroquial, mas uma análise que quero fazer de São Demétrio é o seguinte: nos tempos de hoje nós vemos que nós temos uma certa normalidade que está já implantada na sociedade, está cada vez mais ganhando força, e tudo aquilo que para nós em pouco tempo, um ano atrás era, por exemplo, anormal, está se tornando cada vez mais normal. Por quê? Porque exatamente nós somos os gadarenos. Nós não lutamos contra nossas paixões. Os profetas vieram, nosso Senhor veio, os apóstolos deixaram seus sucessores. Os profetas dos santos do Novo Testamento, todos eles demonstraram a nossa consciência. E nós não nos corrigimos, nós não nos santificamos e nós não mudamos a nossa cabeça dura. O que aconteceu foi que para nós, então, nós nos justificamos. E de tanto justificar, a nossa vida passou a ser uma vida não sem pecado, mas uma vida achando normal ter uma vida de pecado. E essa foi a nossa sociedade. O mundo moderno, o mundo pós-moderno e o mundo contemporâneo nos elogiasse como os gadarenos. E o que acontece quando uma pessoa não quer ser incomodada na hora da verdade, quando a luz do Evangelho visita cada um e a pessoa não quer ser incomodada, o que nasce? Aquela terrível palavra, Cristo, ou seja, Igreja Ortodoxa, revelação do Deus vivo, a face de nós, que nós queremos ver uma vida no pecado. E aquilo que é anormal, porque o estado natural da alma não é o pecado, nem o estado natural do homem não é o pecado, mas a graça de Deus, a harmonia com o Criador, passa a ser aquilo que era normal, anormal, e o que era normal passa a ser normal. Um paradoxo. E assim foi o que aconteceu com a nossa sociedade. E estamos diante de um certo cataclisma, onde o mundo nunca viu, nem nunca e jamais concebeu ver, como muito bem nos anunciaram nossos santos padres e o próprio Senhor em seu Evangelho, o Apocalipse, que estaremos diante de uma grande tribulação, a qual nunca houve nem nunca haveria sobre a terra. E esses tempos estão chegando com força. E nós vamos voltar aos tempos onde viveu São Demétrio de Tessalônica. São Demétrio era filho de um procônsul que já era cristão. Secretamente, na corte, antes de iniciar-se aquela perseguição tão sanguinária, alguns cristãos mantinham-se secretamente, os seus cultos, eram funcionários de alto padrão, públicos, funcionários do governo, como procônsul, e assim era o pai e a família de São Demétrio. Mas chegou um momento onde o pai de São Demétrio morreu, Demétrio foi convocado para assumir o lugar do pai, e ele havia sido criado numa capela doméstica. O seu próprio pai e mãe eram guardiões de uma pequena casinha, onde por fora ninguém via que era uma capela, mas por dentro era uma casa onde cristãos peregrinos, viajantes e a própria comunidade de Tessalônica comungava os santos mistérios, secretamente. Quem havia fundado essa comunidade de Tessalônica? O santo apóstolo Paulo. Todos se lembram que lemos as epístolas de 1 e 2 Tessalonicenses. Onde era que viviam os Tessalonicenses? Em Tessalônica. E herdeiros dessa pregação de Paulo estava a família de São Demétrio. E por mais que o seu pai possuía um alto cargo no governo, como um procônsul, a sua casinha era uma capela doméstica. Igual nós temos a nossa missão atualmente, uma capela doméstica, e muitos cristãos estão assim sobrevivendo nos tempos de hoje, mesmo devido à Grécia do velho calendário, às igrejas das catacumbas da Rússia e em todos os lugares que infelizmente não possuem liberdade, uma vez não possuem tanta condição financeira para construir grandes templos. E embora nós temos a grande graça de estarmos construindo o nosso templo fora da nossa capela doméstica, isso não é uma realidade para todos aqueles que atualmente hoje querem manter a fé. Muitos só possuem uma salinha, um cômodo, mas mantêm a visita de bispos, um sacerdote que visita e leva os sacramentos. Às vezes nem possuem sacerdote, apenas um leigo mantém os ofícios e anima todas aquelas pessoas. Essa é a igreja depois da virada do século XX e XXI. E assim era a realidade de São Demétrio. Mas quando ele foi convocado para assumir o posto do pai, iniciou-se uma certa perseguição, onde a missão dele, como procônsul, era exatamente perseguir os cristãos de Tessalônica. E por isso é que a missão de São Demétrio foi que, na hora
que ele teve que abertamente aparecer diante dos seus concidadãos, ele disse que iria cumprir o mandato. E foi até o local que foi predeterminado, só que em vez de anunciar que iria se iniciar a perseguição para os tessalonicenses, ele disse, primeiro, que ele era cristão, e segundo, que toda a riqueza dele ele distribuir para os pobres, como para dar exemplo de que tudo aqui é passageiro. E depois se preparou para que, quando a notícia se espalhasse, viesse livremente o seu batismo de sangue, o seu martírio. E assim foi. E São Demétrio foi perseguido, interrogado pelo imperador, foi levado a torturas, e inspirou o seu discípulo Lupus a guerrear em nome dos cristãos para humilhar um dos gladiadores que havia desafiado o cristão na arena, e assim seu discípulo Lupus derrotou e jogou na lança dos soldados um inimigo pagão que queria humilhar os cristãos, e o discípulo Lupus de São Demétrio, com a bênção de seu mestre, pôde obter a vitória, e por isso São Demétrio é padroeiro dos militares, dos soldados e daqueles que morrem em campo de batalha pelo amor à pátria, à nação, à família. E depois disso também foi martirizado, e seu discípulo Nestor recolheu um pouco de suas vestes, empapados em seu sangue, retirou o anel imperial que ele tinha de alto escalão de seu dedo e levou embora para as catacumbas para servir de relíquia de São Demétrio. E o que aconteceu foi que depois sepultaram o seu corpo, e depois em Tessalônica várias vezes quiseram transferir as relíquias de São Demétrio para Constantinopla, mas ele sempre dava um jeito de dizer que ele não queria deixar a sua terra natal e proteger os seus conterrâneos. E o que aconteceu foi que depois do túmulo de São Demétrio começou a fluir Miron. E por isso até hoje, isso é visível, todos que peregrinaram a Tessalônica, hoje mesmo, no século XXI, e olham a tumba de São Demétrio, ela jorra Miron, ou seja, o óleo aromático e sagrado, e desse Miron, muitas infinitas curas são dadas aos enfermos, aos doentes, e aos que estão em grande infortúnios, sempre colocam esse óleo em suas casas para se livrarem de fome, de peste, de miséria, e de cataclismas, enchentes e terremotos, e assim por diante. E o São Demétrio, para nós, é o exemplo do que nós estamos nos deparando. Há que pedir a São Demétrio a intercessão imediata, porque os tempos das catacumbas já chegaram, só que agora irão-se cada vez mais progredirem para uma falta de liberdade cristã. E cada vez mais o culto cristão, o nome cristão, como nós conhecemos atualmente, irá mudar. Uma nova normalidade, um novo cristianismo, infelizmente falso e conveniente, como o pecado será permitido, instaurado, e quem não quiser se adequar a este tipo de cristianismo, endemoniado, auto-justificado com as paixões e com o Estado e com o controle mundial, infelizmente será perseguido e, portanto, irá para aquela mesma circunstância da época de São Demétrio. É por isso que nós precisamos não só com São Demétrio, mas todos os mártires, que na época das catacumbas, dos 300 anos de perseguição cristã, mostraram valentia. É necessário pedir-lhes a graça de negarmos a nossa vontade, de nunca negarmos a Cristo, mas negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo até o fim. Nisso, nós iremos pedir a Deus que nos livre de nossos demônios, de nossas paixões. E enquanto não chega esse momento, tratem de pedir a São Demétrio e a todos os mártires e a Deus a graça da paciência. Nunca nós vamos ter que exercitar tanto a nossa virtude da paciência, porque eis os poucos dias e meses e anos que nos restam para adquirir a paciência. Porque naquele momento, quando vier a tribulação, quem não tiver paciência, ela fará muita falta. Por quê? Porque as coisas não vão começar a ser completamente diferentes do que nós queremos e somos acostumados. Tudo o que nós achamos que é normal, para nós será anormal, mas para o mundo, permitido e normal. Tudo o que nós queremos como cristãos será não mais permitido, será até ilegal. O que significa que nós teremos que ser até fora da lei. E aí será um grande teste. E tudo que nós achamos que podemos ter, como comida, bebida e todos os confortos, não existirão mais para nós. Se agora, enquanto isso não chega, exercitamos a virtude da paciência, da longanimidade, naquele momento ela será para nós um grande alimento. Mas se nós, nem com essa mordomia atual, não somos pessoas pacientes, mas vamos em murmúrios e reclamações, naquele momento a paciência nos fará muita falta. Peçamos a São Demétrio Tessalônica a graça de irmos para as catacumbas com fé, com zelo, a graça de mantermos a liturgia até o fim, porque o dia que não for mais permitido por Deus haver liturgia, mesmo nas catacumbas, Cristo voltará, porque não haverá um só dia na terra onde não possa ser celebrada a divina liturgia.
Quando chegar esse dia onde a liturgia não é mais permitida, nosso Senhor voltará imediatamente. Agora passaremos uns bons bocados e bons dias que certamente a liturgia será celebrada, mas não no conforto e na liberdade que atualmente nós temos. Peçamos São Demeter de naquele momento, naquela hora, estarmos vigilantes e pacientes para termos a perseverança necessária para darmos frutos dignos de glorificar a Deus, mesmo nesses tempos tão anormais, onde a geração atual se justificará sempre em autojustificação, em alto grau de endemoniamento voluntário, com a consciência obscurecida, onde para eles chegou o nível máximo, onde já não há mais pecado. E mesmo assim, creem que podem acreditar em Deus, desprezando aquilo que é o pecado. Logo, adaptaram Deus às suas próprias mentalidades, criando uma nova religião, a religião mundial, que até dirá que adora a Deus, mas irá coroar o filho da perdição. E disso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo livre-nos e nos dê a graça de estarmos na verdadeira igreja até o fim, em obediência aos mandamentos, aos cânones da verdadeira fé, pelas orações de São Demétrio e de todos os santos. Amém.